No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor na VTV SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência, siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e vocemelhor.sbt. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Acompanhe os tipos de tratamentos para oftalmopatia de graves com o oftalmologista Dr. Davi Araf. Saiba identificar os sintomas e como tratar o hipotireoidismo com a endocrinologista doutora Natália Cansado. Conheça os principais tratamentos para engravidar com a ginecologista e especialista em reprodução assistida, doutora Paula Vieira. Nootrópicos. Entenda como agem as chamadas drogas da inteligência com o médico nutrólogo Dr. Ranieri Paiva. Veja os cuidados para a prática de exercícios físicos em pacientes com cardiopatias com a cardiologista doutora Carolina Mizassi. Confira as opções de tratamentos para acne em mulheres adultas com a dermatologista doutora Paula Fujioka. E ainda, como o consumo de carboidratos pode aumentar a pressão arterial com o endocrinologista e nutrólogo Dr. Cristiano Correia. Agora no Você Melhor SP. Uma doença inflamatória e autoimune que afeta os músculos e tecidos ao redor dos olhos. Essa condição é causada pela liberação excessiva de hormônios tiroidanos e caracterizada pelos olhos saltados. Acompanhe os tipos de tratamentos para oftalmopatia de graves com o Dr. Davi Araf. Bom dia, Gui. A orbitopatia de Graves, também conhecida como oftalmopatia de Graves, é uma condição que geralmente está associada à doença de Graves, um tipo de hipertireoidismo onde o sistema imunológico ataca a glândula tireoide, levando-a a produzir mais hormônio tireoidiano do que o normal. Essa superprodução hormonal pode afetar várias partes do corpo, incluindo os olhos. Na verdade, existe uma correlação indireta entre o problema da tireoide e o ocular. Os sintomas podem incluir olhos salientes, sensação de areia ou irritação nos olhos, lacrimejamento ou secura, inchaço das pálpebras e tecidos ao redor dos olhos, visão dupla e até mesmo perda da visão. Esses sintomas ocorrem porque o sistema imunológico, ao atacar a tireoide, também afeta os músculos e tecidos ao redor dos olhos, causando inflamação. A aparência de olhos salientes pode ser particularmente desconfortável e afetar a autoestima da pessoa, além de causar problemas de visão. O tratamento da orbitopatia de Graves visa, em primeiro lugar, controlar o hipertireoidismo subjacente. Além disso, dependendo da gravidade dos sintomas específicos, podem ser recomendados tratamentos para aliviar o desconforto ocular, como colírios para olhos secos, óculos de sol para proteger os olhos do vento e da luz e elevação da cabeceira da cama para reduzir o inchaço. Em casos mais graves, pode ser necessárias terapias com medicamentos anti-inflamatórios ou cirurgias para corrigir tanto o alinhamento dos olhos, reduzir a pressão dentro da órbita, ou seja, fazer uma descompressão da órbita ou melhorar a aparência dos olhos. Com tratamento adequado, muitas pessoas com orbitopatia de Graves podem melhorar significativamente seus sintomas e a qualidade de vida. Você que assistiu o nosso programa e tem alguma dúvida em relação ao tema de hoje, entre em contato conosco nas redes sociais. Até o próximo programa. Um problema caracterizado pela deficiência de hormônios na tireoide e que pode causar sintomas como cansaço excessivo, perda de memória e até o ressecamento da pele. Saiba como é feito o diagnóstico e formas de tratamento do hipotireoidismo com a endocrinologista doutora Natália Cansado. Você sabe o que é hipotireoidismo? A doutora Natália Cansado explica pra gente. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Um prazer estar aqui com vocês no programa Você Melhor. Doutora, para começar, explica pra gente o que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, Gui, é uma condição em que a gente tem uma deficiência dos hormônios tireoidianos. Isso pode acontecer por várias razões, mas a principal é a famosa tireoidite de Hashimoto, que a gente acaba vendo aí entre 5 até 15% da população. Então, que é uma doença autoimune da tireoide, em que a gente tem a destruição da glândula aos pouquinhos, porque infelizmente ela acaba sendo reconhecida como um corpo estranho e o nosso sistema de defesa acaba reagindo contra ela. Mas além disso, a gente tem o hipotireoidismo que é pós-cirurgia. Então, pacientes que às vezes precisam remover a tireoide por algum problema, como um câncer, por exemplo, acabam evoluindo com o hipotireoidismo, dentre outros problemas também.
E quais são os sintomas mais comuns? Então, dentre os sintomas, a gente tem cansaço, e é uma sensação assim de um cansaço crônico, queda de cabelo, unhas fracas, dificuldade de concentração, perda de memória, às vezes atrapalha a qualidade do sono também, e intestino preso. Então, esses são alguns dos sintomas. E como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, Gui, na verdade, ele é laboratorial. Claro que a gente leva em conta todas essas queixas, sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, a gente coleta exames de sangue em que a gente dosa 2 hormônios principalmente. O TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e o T4 livre, que é de fato um hormônio tiroidiano. Quando a gente tem alteração desses exames, a gente faz o diagnóstico junto com o anticorpo positivo, que é esse que acaba reagindo contra a tireoide sem querer. Agora, doutora, uma curiosidade, homem também pode ter? Com certeza. Na verdade, qualquer doença autoimune pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. Elas acabam sendo mais comuns nas mulheres, por isso que a gente vê mais relatos. Mas pode sim acontecer também no sexo masculino. Agora, é importante a gente falar também, como é esse tratamento? O tratamento, Gui, na verdade, é a reposição do hormônio da tireoide. O que muitas pessoas que têm hipotireoidismo e tomam essa medicação nem sabem o porquê que tomam. Então, a levotiroxina, que é o nome farmacêutico do composto, na verdade é o hormônio T4 na forma sintética. Então, a gente toma essa medicação para repor o hormônio que o nosso corpo não conseguiu produzir. Doutora, para finalizar, é importante deixar claro também que o paciente ele deve procurar por profissionais qualificados, que entendem do assunto, profissionais especializados, Exatamente, isso é muito importante. Então, se você suspeita que você pode ter hipotireoidismo, procure um endocrinologista. É isso. Doutora, muito obrigado pelas informações. Obrigada a você. E fique o convite para voltar mais vezes aqui no Você Melhor. Muito obrigada. Nem todo casal consegue engravidar de forma natural. Quando isso acontece, a melhor alternativa é buscar o auxílio de um especialista em medicina reprodutiva para identificar as causas do problema. Conheça os principais métodos de reprodução assistida com a ginecologista doutora Paula Vieira. Olá, Gui. Olá, pessoal de casa. Um casal deve procurar um especialista em reprodução humana quando está tentando engravidar há mais de 1 ano sem sucesso. Contudo, se a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo de tentativas cai para 6 meses. Mas se o casal já tiver o diagnóstico de uma doença relacionada à infertilidade, como endometriose, baixa contagem de espermatozoides ou algum distúrbio ovulatório, a procura pelo profissional deve ser imediata. Existem 2 tratamentos de baixa complexidade no qual o processo de fertilização, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, acontece de forma natural, ou seja, dentro do corpo da mulher. O primeiro deles chamamos de coito programado ou namoro programado. É quando a mulher toma alguns medicamentos para induzir a ovulação e faz acompanhamento desse processo com ultrassonografias, até que no período ovulatório o casal tem relação em casa. Já o segundo tratamento de baixa complexidade é a inseminação intrauterina. É um tratamento semelhante ao coito programado e com a indução da ovulação. Porém, ao invés deste casal ter relação em casa, ocorre um processamento do sêmen do homem, que é injetado dentro do útero no período da ovulação da mulher. Existe ainda um terceiro tratamento, considerado de alta complexidade. Nele, o processo de fertilização não acontece dentro do corpo da mulher, mas sim em laboratório. Nesse caso, ocorre a estimulação do ovário para a produção de um número maior de óvulos no mesmo período menstrual, com uma coleta posterior desses óvulos via ultrassom transvaginal. Os índices de gravidez dos tratamentos de baixa complexidade giram em torno de 20%, enquanto da fertilização in vitro alcançam até 70% de sucesso, a depender da idade do casal e dos fatores de infertilidade. Gostaram do assunto de hoje? Espero que sim. Aguardo vocês no próximo programa. Um bom final de semana e até lá! Você já ouviu falar nos nootrópicos? Conhecidos como as drogas da inteligência, são substâncias com ação cerebral capazes de aumentar a performance cognitiva. Entenda como agem esses suplementos e medicamentos para a inteligência com o médico nutrólogo Dr. Ranieri Paiva. Bom dia, Gui, bom dia a todos que nos assistem. Hoje vamos falar sobre um assunto fascinante e que interessa a muitos de nós: os suplementos para ficar mais inteligente.
São chamadas de nootrópicos, as substâncias que melhoram a nossa cognição e o nosso raciocínio. Também conhecidas como drogas da inteligência, são capazes de aumentar o foco, a atenção, a memória e até o raciocínio. Com a correria do dia a dia, está cada dia mais comum a busca por essas substâncias, para as pessoas darem conta das atividades. Por isso, vou falar as que têm mais efeito. Primeiramente, vou chamar a atenção para as vitaminas do complexo B, que atuam diretamente na comunicação entre os neurônios e potencializam o nosso raciocínio. Outra vitamina que tem efeito direto na melhora do funcionamento do nosso cérebro é a vitamina D, que atua no equilíbrio da produção dos nossos neurotransmissores. O chá verde contém substâncias como a L-teanina e a cafeína, que são excelentes para a memória e para o nosso aprendizado. Substâncias como a fosfatidilcerina e a fosfatidilcolina são os principais suplementos para a melhora da fluidez do nosso raciocínio e aumento da energia do nosso cérebro. Algumas medicações têm sido muito estudadas e utilizadas para a melhora do foco, concentração e raciocínio. Alguns exemplos são os racetans, Venvance, a modafinila, que quando bem indicadas são grandes aliadas na melhora da produtividade. Vale lembrar que essas substâncias precisam ser prescritas e o uso feito sob acompanhamento médico, pois podem gerar dependência química e psicológica. Também é fundamental para a melhora da nossa performance cognitiva a prática de exercícios físicos e atividades que envolvem coordenação motora, como aprender a tocar um novo instrumento. Estudos já comprovaram que essa prática melhora o funcionamento do nosso cérebro e geram novas conexões cerebrais. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Uma doença caracterizada pela alteração no ritmo dos batimentos do coração. Quando não tratada, pode causar parada cardíaca e até morte súbita. Veja quais são os cuidados que os pacientes com cardiopatias devem ter na hora de praticar atividade física, com a cardiologista doutora Carolina Mizassi. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo a doutora Carolina Mizassi. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço ao convite. Eu sou cardiologista e arritmologista e venho falar um pouco sobre exercício físico no paciente com cardiopatia e nos atletas. É preciso fazer, doutora, uma triagem antes da prática de esporte? E como ela é feita? Antes de praticar um esporte ou de fazer um exercício físico de alta intensidade, é muito importante uma avaliação médica, porque através dessa avaliação eu consigo detectar doenças que podem levar a arritmias ou até mesmo morte súbita durante o esforço. E como é feita essa avaliação? Começa com uma avaliação clínica, então história do paciente, sintomas, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, associado ao exame físico geral e cardiológica, onde eu consigo detectar alguma doença que pode aumentar o risco de doença cardiovascular durante o exercício. O exame complementar que primeiramente a gente pede é o eletrocardiograma. Quando tem uma cardiopatia, na grande maioria das vezes ele vem alterado. E dependendo então dos fatores de risco e da idade, aí eu preciso do ecocardiograma, o teste cardiopulmonar ou um teste ergométrico. E dependendo dos resultados, muitas vezes é necessário lançar mão de exames mais complexos, como a ressonância do coração, uma angiotomografia, por exemplo, entre outros. Doutora, os pacientes com doenças cardíacas podem treinar? Os pacientes com doenças cardíacas não só podem, como devem fazer exercício físico, porque o exercício ele diminui mortalidade, melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade funcional. Mas esses pacientes precisam de uma avaliação mais complexa. Eu preciso, por exemplo, de um teste ergométrico, de um teste cardiopulmonar, para estratificar o risco desse doente e saber se ele pode fazer exercício ou se ele precisa ser supervisionado com educador físico, com fisioterapeuta, sem acrescentar um risco à saúde. Doutor, e se o paciente ele não tem nenhum tipo de patologia, quando ele deve procurar o cardiologista? Na verdade, para fazer uma avaliação cardiológica, segundo diretrizes americanas, acima de 20 anos você já deveria passar por uma avaliação médica. Por exemplo, colesterol elevado não dá sintoma e às vezes tem a hipercolesterolemia familiar, então apenas com exames laboratoriais a gente consegue detectar. O diabetes, a alteração da glicemia também não dá sintoma. Então a importância de você fazer exames regularmente. A pressão alta, no geral, não dá sintoma. Então essas doenças silenciosas, se a gente descobre precocemente e trata precocemente, a gente reduz muito o risco cardiovascular. Doutora Carolina, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui conosco. Eu quem agradeço ao convite, estou à disposição para adicionais esclarecimentos. Meu Instagram, @doutora Carolina Mizassi, atendo na Avenida Paulista, número 91, na Clínica de Especialidades Cardiológicas, na cidade de São Paulo.
Um problema de pele que tem afetado um número cada vez maior de mulheres após os 25 anos e tem como causas alterações hormonais, estresse e até mesmo fatores genéticos. Confira os tipos de tratamento para acne em mulheres adultas com a dermatologista doutora Paula Fujioka. Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Ao contrário do que muitos pensam, a acne não é exclusividade da adolescência. Muitas mulheres enfrentam desafios relacionados à acne em fases mais avançadas da vida. A acne na mulher adulta pode surgir devido a uma variedade de fatores, flutuações hormonais, frequentemente relacionadas ao ciclo menstrual, gravidez ou menopausa, estresse crônico, exposição à poluição ambiental e até mesmo questões genéticas. Tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da acne. O impacto desse problema na mulher adulta vai além das questões dermatológicas. Muitas vezes afeta significativamente a autoestima e o bem-estar emocional. Por isso, é importante reconhecer e abordar esses aspectos ao lidar com a acne em idades mais maduras. A boa notícia é que existem tratamentos eficazes para a acne na mulher adulta. Consultar um dermatologista é o primeiro passo mais importante. Tratamentos tópicos, como ácidos e retinóides, podem ser prescritos para ajudar a controlar a acne. Em alguns casos, medicamentos orais, como contraceptivos hormonais ou antibióticos, podem ser recomendados também. Além dos tratamentos médicos, é crucial adotar uma rotina de cuidados diários adequada. Produtos suaves para limpeza e hidratação são essenciais para manter a pele equilibrada. A proteção solar no dia a dia também desempenha um papel fundamental na prevenção de outros danos à pele. Ao procurar tratamento, cultive a autoaceitação e enfrente a acne com confiança. Se você ou alguém que conhece está lidando com isso, saiba que há suporte e soluções disponíveis para superar o problema. Um bom final de semana e até a próxima! O consumo exagerado de sal sempre foi considerado o principal vilão causador do aumento da pressão arterial. Mas você sabia que o excesso de carboidratos na dieta tem influência no surgimento da hipertensão? Aprenda como controlar esse problema com o endocrinologista e nutrólogo Dr. Cristiano Correia. Olá, Gui. Olá, você que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre pressão alta, hipertensão arterial sistêmica e consumo de carboidratos. É isso mesmo que você está ouvindo. Todo mundo só associa, né, pressão alta com o consumo de sal, né, de sódio, mas nós sabemos hoje em dia que, na verdade, a principal causa de pressão alta é a síndrome metabólica, que está relacionado com um tema que eu costumo abordar por aqui, que é a resistência insulínica, porque é um tema amplo, que cobre muitas áreas, muitas doenças mesmo. Então, essa resistência insulínica, que é associada com o excesso desse hormônio, insulina, no corpo, ele promove alterações, por exemplo, nos rins, promovendo retenção de água e sódio por efeito hormonal direto da insulina nos próprios rins ou por um efeito indireto em outros hormônios, como a angiotensina 2, aldosterona. Ela também tem um efeito direto e indireto nas artérias, promovendo uma contração arterial. Então, hoje em dia, algo que está muito negligenciado é essa abordagem, essa visão de que o consumo excessivo de carboidratos refinados, ao estimular o pico de insulina, vai promover o aumento da pressão arterial, o acúmulo de peso. Então, se você quer melhorar a sua pressão arterial, comece a focar nesses alimentos. Redução de índice glicêmico na alimentação, redução de consumo de carboidrato refinado, principalmente amidos, farináceos e açúcares. Isso gera impacto enorme na pressão arterial, às vezes até maior do que simplesmente a redução do consumo de sal. E se for consumir o sal, consuma o sal integral, evite o sal refinado. E o sal integral, ele pode até te ajudar nesse processo aí de controle da pressão arterial. Um grande abraço para você, até breve. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Conheça a Romanza Moema, loja que oferece móveis exclusivos. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além da edição nacional. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT. Até lá!